O seminário que se dá início neste sábado trata da visão espírita sobre o aborto. A dinâmica das apresentações ocorrerá da seguinte forma: serão 4 expositores, um de cada especializada, a jurídica, a médica e a dos psicólogos, um expositor pela Federação Espírita. Cada expositor terá o tempo de 20 minutos para a sua apresentação. Após, faremos um intervalo de 15 minutos para um coffee break. No retorno, teremos a apresentação de um vídeo sobre o tema Visão Espírita sobre o Aborto. E logo em seguida serão abertas possibilidade para as perguntas da plateia para interação com os expositores. Convido agora para compor a mesa a presidente da AGE de Mato Grosso do Sul, da Associação Jurídica Espírita de Mato Grosso do Sul, a senhora Juliane Penteado Santana. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, pós-graduada em direito civil e processo civil, professora universitária na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal, a Uniderp, na disciplina de direito previdenciário. Convidamos para compor a mesa a senhora Ercília Zilli. Ela é psicóloga, mestre em Ciências da Religião, fundadora e presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Convidamos Décio Ayandoli Júnior. É médico cirurgião endoscopista do aparelho digestivo, doutor em medicina pela Unifesp, professor da Faculdade de Medicina da Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal, Uniderp, presidente da AME-MS, diretor médico do Departamento Acadêmico da AME Brasil, colaborador da AME Internacional, apresentador do programa Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior, autor e orador espírita nacional e internacional. Convidamos André Siqueira, servidor público, colaborador da Federação Espírita Brasileira. Com a palavra, a presidente da AGMS, Juliane Penteado Santana. Bom dia, uma manhã linda, estou muito feliz de estar aqui. Eu não poderia iniciar a minha fala, espera aí que tem que diminuir essa altura aqui, que eu sou baixinha. Aí, melhorou. Isso é bullying, preciso de um banquinho. Então, eu não poderia iniciar a minha fala sem demonstrar o meu imenso prazer, a minha imensa alegria de estar aqui, neste evento histórico realmente inédito para o nosso Estado, para o movimento espírita do nosso Estado. E nós estávamos conversando entre nós o quanto é importante a perseverança de cada participante, de cada ente, de cada instituição, que isso se mantenha por muitos anos, que possamos sempre nos encontrar a cada 2 anos com temas tão relevantes para a nossa sociedade. E eu queria muito agradecer à Federação Espírita, que nos estendeu essa mão, que deu essa oportunidade para que isso fosse realizado com esse êxito, na pessoa da Darlene, na pessoa da Paulinha, na pessoa da Lucinha e de todos os demais trabalhadores, queridos irmãos. Eu agradeço, eu posso dizer em meu nome e em nome de todos os demais trabalhadores das especializadas. Estamos muito felizes com a realização desse projeto. Bom, meus amigos, vamos ligar lá? O slide. Bom, meus amigos, o tema, então, que nós vamos tratar agora nessa manhã é o aborto. Mas eu não posso falar de aborto sem falar de vida. E falando de direito, falando juridicamente, eu preciso falar do direito à vida. Como que se inicia esse direito? De onde ele vem? Onde nós vamos regulamentá-lo? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse pequeno texto. Este é o preâmbulo da Constituição Federal
de 1988. Ela diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, a Constituição Federal, ela é, dentro da hierarquia das leis, a carta maior. Nós chamamos ela de Carta Magna. Ela é a lei suprema que rege o nosso Estado, que rege a sociedade. É a partir dela que todos os princípios basilares, a base de qualquer direito, de qualquer regulamento, de qualquer lei, vem da Constituição Federal. E se nós observarmos o preâmbulo dela, ela já contém todos esses princípios, já só por si, nós podemos dizer que já é uma Constituição. Só que nós, quando promulgamos essa Constituição Federal, nós viemos de num momento histórico, porque passávamos por uma ditadura militar. Eram 24 anos de ditadura militar, onde direito, na verdade, era muito pouco, onde as pessoas não poderiam expor as suas opiniões. Eu não poderia estar aqui falando para vocês de aborto. Eu não poderia estar aqui falando para vocês de direitos, se eu não estivesse de acordo com aquilo que o Estado da época dizia correto. Então, dentro desse contexto histórico, é que foi promulgada essa Constituição Federal. Então, é por essa razão que ela é muito prolixa, ela tem muitos artigos, ela explica muito, e, mesmo assim, padece de algumas regulamentações. Porém, apesar de existir algumas regulamentações para alguns artigos da Constituição Federal, algumas cláusulas desta Constituição Federal elas são denominadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Cláusulas de pedra, que não podem ser modificadas. Cláusulas estas que não são admitidas serem modificadas nem por uma emenda constitucional, que seria uma forma de alteração de algum texto, de alguma cláusula, de alguma disposição constitucional. A própria Constituição Federal de 88, quando promulgada, aí vocês veem a figura do Ulisses Guimarães, que foi uma das figuras muito participativas desse movimento, segurando a Constituição Federal ali, ela foi denominada Constituição Cidadã, porque ela preceitua esses direitos para o cidadão, para a sociedade, para trazer essa harmonia na sociedade. E o intuito, um dos objetivos desta República Federativa, é o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está no texto constitucional. Parece coisa de espírita, né? Mas está no texto constitucional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o objetivo. Então, para que isso fosse mantido, essas cláusulas pétreas foram colocadas como não modificáveis. Então, para modificar, tem que ter uma nova Constituição, para evitar de vir um novo Estado de governo, chegar e mudar tudo, né? Como aconteceu durante 24 anos. E aí nós temos, então, o nosso aclamado artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O primeiro direito que ele coloca aqui é o direito à vida. E nós não estamos enxergando aqui nenhuma relativização desse direito à vida. Nós não temos senões aqui. Não há aqui uma a não ser em alguns casos, a não ser, exceto. Não há. O que há é uma taxatividade, aquilo que está na letra da lei, a inviolabilidade do direito à vida. E ele não coloca direito de uns e direito de outros, ele coloca o direito à vida. Então, todo ser vivente, todo aquele que tem vida, tem direito a ela.
ou seja, o direito de existir. E este direito ele é inviolável. Ele não poderá ser alterado, ele não poderá ser mazelado, ele não poderá ser esbulhado. Esse direito ele é inviolável. Está claro no artigo 5º da Constituição Federal. E esta é uma cláusula pétrea. É o artigo 60 que estabelece isso. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, ou seja, nem através de emenda poderá ser modificado. E lá no inciso 5º está os direitos e garantias individuais. Está contido o artigo 5º no capítulo dos direitos e garantias individuais. Sendo o direito à vida um direito de garantia individual, ele é um direito fundamental do ser humano. Ele é um direito que não poderá deixar de existir, porque a partir dele é que todos os direitos se manifestam. Eu não tenho meu direito à liberdade se eu não tenho a vida. Eu não tenho meu direito à igualdade se eu não tenho a vida. Eu não tenho direito à propriedade ou à segurança se eu não tenho a vida. O meu direito de existir, ele é meu e é assegurado juridicamente pela nossa Constituição Federal, que é a lei suprema da sociedade. Ponto. Além do mais, nós fazemos parte do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil assinou esse tratado em 1992. Ele aderiu, dizendo, faço parte dele, concordo com tudo que está aqui. E, além do mais, isso vai fazer parte do nosso ordenamento jurídico pátrio. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, diz assim, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, nós temos o texto constitucional, que é claro, e, além do mais, assinamos um tratado interamericano que nos coloca com essa responsabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico. O direito deve ser preservado, o direito à vida, desde o momento da concepção. E aqui é o artigo da Constituição Federal que trata dessa circunstância em que admitem-se os tratados, então, são inseridos no nosso ordenamento jurídico pela República Federativa do Brasil. Bom, aqui eu trouxe só alguns doutrinadores constitucionalistas que já vêm com esse entendimento, trazendo com muita clareza o direito à vida como algo inviolável e que não se adquire a partir do nascimento apenas, dizendo claramente que o direito à vida ele está desde a vida uterina, desde a concepção. Aquele nascituro, que é aquele que está para nascer, ele também tem o direito à vida preservado. Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista brasileiro, ele diz assim, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que constitui sem pré-requisito a existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina. José Afonso da Silva, ele diz, a vida humana de que trata a Constituição Federal integra-se de elementos materiais, físicos e psíquicos, e imateriais, espirituais, sendo abrangente o direito à privacidade do direito à integridade físico-corporal, do direito à integridade moral e, especialmente, o direito à existência, que abrange todos os demais. Pois bem, se já não bastasse a Constituição Federal colocar isso, o Código Civil, que trata dos direitos patrimoniais, especialmente, né, das nossas relações entre pessoas, dos direitos de personalidade, dos direitos de família, dos direitos de sucessões, esse Código Civil também deixa muito claro que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, ok. Então, eu só tenho personalidade civil, ou seja, eu só vou ter um RG, um CPS a partir do momento que eu nasci. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, aquele que está no ventre, em formação para o seu direito de existir. Tanto é que hoje a lei já admite os chamados alimentos gravídicos. O que seria isso? A mãe, que é a moça que engravidou, às vezes de um rapaz que ela não tem casamento, ou não tem união estável, não tem uma parceria, né, conjugal, e
e ele, às vezes, a abandona, não lhe dá a assistência necessária, ela pode ingressar com uma ação de pensão alimentícia gravídica. São os alimentos gravídicos. Enquanto ainda está no útero, ela pleiteia esse auxílio material para que ela tenha condições de ter uma boa gestação. Porque a lei põe a salvo o direito do nascituro. Ele ainda não tem voz para se defender, mas o Estado o defende. O Estado lhe dá a condição, a lei lhe coloca com essa posição de proteção. Esse é um princípio básico do direito, que é a proteção aos mais frágeis. Isso é básico, isso é ético e isso é jurídico. O Código Penal. O Código Penal trata dos crimes. E ele coloca uma proteção à vida lá também. A vida o crime contra a vida é um dos crimes mais importantes do ponto de vista negativo, né? Um crime mais grave, os crimes mais graves dentro do Código Penal. E ele coloca lá a criminalização da prática do aborto. Então, aborto, já que o direito à vida é inviolável, a não preservação da vida uterina, que seria o aborto, a interrupção de uma gestação, de uma gravidez antes do seu termo, ela é considerada crime. Mas ele coloca lá uma exceção. São duas circunstâncias. O aborto necessário, quando é para salvar a vida da mãe, né? Os médicos aqui sabem que, apesar de ainda existir essa possibilidade, o médico vai fazer de tudo para salvar os dois. Né? Esse é um princípio os colegas vão colocar aqui melhor, o Décio, mas é um princípio do direito à vida que o próprio médico atua para que salvem os dois. Caso não seja possível, salva-se o bebê e a mãe... salva-se a mãe, desculpa, e o bebê pode vir numa próxima, né? E o aborto em caso de estupro. O aborto em caso de estupro também é admitido. Na verdade, o que há é uma não criminalização. Caso isso seja necessário, caso isso aconteça, isso não haverá uma penalização, não é considerado um crime por aquele que o pratica. É uma exceção à regra, uma vez que sempre o direito tem que ter algumas exceções para que ele seja aplicado dentro da sociedade. Ok. Bom, explicamos aqui para vocês qual é a legislação atual que dispõe sobre o direito à vida e que dispõe sobre o aborto. Nós temos aqui 2 projetos de lei que estão com a possibilidade de serem votados a qualquer momento. E, como nosso amigo Flávio falou ontem, a gente está num momento que está todo mundo querendo aprovar o mais fácil, né? Ele falou do aborto, a redução da maioridade, agora resolveram falar que família é só homem e mulher. Então, assim, tudo o que é mais fácil, o que está mais tranquilo de resolver, nós vamos vamos liberar, né? Isso é um problema muito grave da sociedade. A gente está vivendo um momento de possibilidade de uma grande decadência. E esses 2 projetos de lei, eles estabelecem não só a legalização do aborto, como também a descriminalização do aborto. No primeiro deles, o projeto 1135/91, quer suprimir o artigo 124, que é o artigo que coloca o aborto como crime, para que ele seja descriminalizado. Então, a partir daí, o aborto deixaria de ser considerado crime. O 176 pretende não apenas que legalize, mas que se libere, por exemplo, o SUS, para que qualquer mulher que assim desejar compareça, procure um médico e vai ter ali o seu atendimento para o aborto, né? Bom, são 2 circunstâncias que, na nossa concepção, ferem fatalmente o nosso sistema legislativo, o nosso ordenamento jurídico. Ele está totalmente contrário ao que o direito preceitua e o que a nossa lei regulamenta. E eu trouxe aqui algumas justificativas para que as pessoas que defendem esses projetos de lei se justificam. E eu posso dizer aqui que, às vezes, paira aos risos, assim, algumas pessoas, porque elas falam assim: eu não sou a favor do aborto. Não, ninguém é a favor do aborto. Mas, então, a gente tem que deixar quem queira. Eu não vou fazer, eu nunca vou fazer isso, mas quem quiser fazer, que queira. Será que nós podemos viver numa sociedade
em que nós sejamos omissos àquilo que está escancaradamente errado na nossa frente? Será que nós temos que viver assim com a cabeça enfiada no buraco, como tartarugas, como avestruzes? Né? Então, a gente precisa se manifestar. O grande problema da sociedade é que ela se omite quando o mal está acontecendo. E o que está acontecendo é muito grave se o aborto, se esses projetos forem votados para o sim. A primeira justificativa que alegam é que o embrião humano não é um ser humano real, pois ainda não é detentor da personalidade jurídica. Falou que, olha, ele ainda não é uma pessoa, ele é um embrião, ele ainda não tem a sua existência formada. Então, eu posso dizer, então, que uma criança de 5 anos, falou assim, ele não é um adulto ainda, então vamos fazer experimentos nele? Vamos fazer testes? Vamos colocá-lo dentro de um laboratório para saber as reações dessa criança? Né? Ele é um adulto em formação. Os psicólogos vão nos falar isso, né, melhor, mas tudo o que acontece na infância e na adolescente se reflete na vida adulta. Então, será que eu posso entender que o embrião não é um ser humano? O que define o embrião humano é a sua carga genética. Lá, na sua carga genética, já está estabelecido qual é o seu sexo, qual é a cor de cabelo, né, sua cor de pele. Então, ele é, sim, um ser humano em formação. E a lei lhe garante o seu direito de existir. Ele tem direito de existir. No direito, nós temos, como eu já disse, um princípio ético e jurídico de que indúbio pro réu. Vocês já ouviram falar disso? Indúbio pro réu, né? Na dúvida, eu não sei se ele tem realmente cometido crime, se eu não tenho provas cabais para colocá-lo na prisão, eu livro ele da prisão. Aqui é a mesma coisa. Se eu também tenho dúvidas quanto a ser ou não ser uma pessoa, indúbio pro persona. Na dúvida, eu o protejo. Eu protejo o mais frágil. Este é o princípio do direito básico. E eu não vou fazer com aquele mais frágil, que não tem direito de se defender, ele não tem como usar a sua possibilidade psíquica, a sua possibilidade motora para se manifestar, porque ele está num momento de formação. Então, eu Estado, eu lei, devo protegê-lo. Este é o princípio básico. Isso é tão claro como a luz. Qualquer doutrinador jurista vai falar isso. Querer mudar essa interpretação é uma falácia absurda. É algo tão absurdo que chega a querer rasgar a Constituição Federal. A outra justificativa, questão de saúde pública. Todo mundo escuta isso, né? Vamos acabar com os abortos clandestinos. Porque essa mulher marginalizada, fragilizada, abandonada muitas vezes por aquele homem ou pela sua família, sem condições econômicas, acaba se fazendo valer de um aborto clandestino em que a sua vida é ceifada. Então, nós vamos proteger a vida da mulher matando o bebê. Está certo isso? Me parece muito ilógico. Então, o que me parece esse argumento de questão de saúde pública é como se nós estivéssemos vendo uma árvore com as suas folhas todas secas. As suas folhas secas, e ela está nitidamente morrendo. Mas, ao invés de regá-la, eu corto as suas folhas. Eu vou cortando as folhas. Eu vou cortando as folhas. E eu não molho aquela árvore. Eu não estou tratando a causa. Qual é a causa desse problema de saúde pública? Qual é a causa desse problema de aborto clandestino? Falta de planejamento familiar pelo Estado. Falta de apoio a essa mãe solteira. Falta de desenvolvimento da instituição de adoção, que ainda é extremamente burocrático. Eu estava explicando para minha filha, ela tem uma filha de 9 anos e um de 8 meses, meus bebês. E na marcha do aborto, que a gente participa muito, a AGE também está participando desse projeto, e eu estava explicando para ela por que eu queria que ela fosse comigo, tal, explicando para ela o que era o aborto, né? Ela disse assim, nossa, mamãe, mas se isso acontecesse comigo, eu ia entregar para alguém cuidar. Uma criança de 9 anos já falou assim. Por que não, então, a lei facilitar, então,
a adoção para essa mãe que realmente não tem condições psíquicas, não tem condições econômicas. Essas mulheres fragilizadas, elas precisam de apoio, elas precisam de proteção. Elas precisam, sim, de carinho. Ela precisa de apoio psicológico não depois que o aborto é praticado. Ela precisa de apoio psicológico antes de praticar esse aborto. Quando ela pensa nisso, ela precisa de apoio psicológico. Porque essa liberdade de escolha dela está sendo tolhida pelo Estado. Vamos lá fazer um aborto, faz lá, eu finjo que não vi, daí você vem aqui que eu te acolho. Depois que o problema já foi, né, já teve uma gravidade. Então, a questão de saúde pública, na verdade, está fundada no artigo 226 da Constituição Federal, no parágrafo 7º, ele diz assim: fundado nos princípios da dignidade de pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Está descrito no texto constitucional que é dever do Estado. Não adianta ficar jogando camisinha, preservativo, dando um anticoncepcional no posto de saúde. É preciso falar de sexo dentro da escola. Mas falar de sexo de forma, dessa forma ilusória como se colocam, não dessa forma tão negativa, como se fosse algo sujo. Meu tempo está acabando, estou concluindo. Como se fosse algo sujo, como se fosse algo errado. Tem que falar com clareza para o menino e para a menina o que é sexo. Porque o que está acontecendo é muita criança aí, engravidando, nem sem saber o que ela está fazendo. Que tipo de educação, planejamento familiar o Estado está dando para a escola e para a família? Então, é isso que precisa ser colocado. Eu não vou me prolongar muito, senão nós não saímos daqui. Muito me preocupa essa relativização dos valores da vida e a divinização dos poderes do Estado. Quem é o Estado para dizer que eu posso abortar? Quem é o Estado para dizer o seguinte: olha, libera geral, porque agora está assim, eu reduzo a maioridade penal, eu estabeleço quem que é família, eu libero todo mundo para adotar, eu libero a maconha, fica uma beleza, todo mundo faz o que quer. Para que serve o Estado, então? Então, quais são os valores da vida, né? Isso está sendo relativizado demais. E não é esse o contexto constitucional que nós vivenciamos na sociedade. A outra justificativa, a limitação da natalidade, que também é um absurdo, na verdade, não se controla, na verdade, se mata, né? Controle da natalidade é preventivo. Controle da natalidade é antes, não é depois que já aconteceu. Existem tantos métodos contraceptivos, né? É fácil a gente evitar uma gravidez. É muito fácil, mas precisa ter a prevenção. E o último, que eu também acho uma total ilusão, o direito da mulher sobre o seu corpo. As feministas colocam isso como algo: eu tenho direito sobre o meu corpo. Eu posso me mutilar. Ok, mas o embrião não é seu corpo. O embrião não é teu corpo. O embrião nem é teu, para falar a verdade. A gente pode dizer, é meu filho, né? Mas a gente cria filho para o mundo, né? Daqui a pouco ele vai ter a sua própria personalidade, a sua individualidade, ele vai tomar suas próprias decisões. Tanto é verdade que, se eu chegar lá para o juiz e falar assim: doutor, eu não quero que minha filha, eu não preciso da pensão alimentícia para do pai da minha filha, para minha filha, tá? Eu abro mão. Ele vai falar: não, você não pode. Você não tem esse direito. Você não pode abrir mão do direito da tua filha. O Estado, se você está displicente nisso, o Estado, então, garante o direito aos alimentos. Então, quem sou eu para dizer que o embrião é meu corpo? Não é meu corpo. Tá? Então, isso é uma falácia, uma grande ilusão dessas pseudo-feministas que se colocam aí numa situação de extrema ilusão, de extrema decadência, na minha opinião. Então, em conclusão, o aborto é, em qualquer hipótese, a morte de um ser humano em formação. É o fim da linha para ele. É o fim da possibilidade de existir. O direito pátrio protege a vida em qualquer circunstância, sendo este o direito basilar que dá garantias aos demais direitos do ser humano. Juridicamente, legalizar ou descriminalizar o aborto é impossível do ponto de vista constitucional, dentro do direito brasileiro.
Isso é impossível por uma questão de lei. Legalizar ou descriminalizar o aborto é retroceder à conquista dos direitos fundamentais do ser humano e da sociedade em constante progresso. É uma decadência, é um caos. Para refletir, Mário Quintana disse: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Muito obrigada.